muitas vezes a gente tinha uma ideia, né, de que criptomoeda, criptoativo era um terreno sem lei, uma terra sem lei, e hoje, felizmente, anos depois de muita expectativa, mas também os grandes players, eles contribuíram para que a Anbima e a CVM tivessem esse respaldo, né, de trazer o Banco Central como órgão regulador, e felizmente hoje tudo que se refere a criptoativo já tem uma autarquia federal com a competência necessária para fiscalizar. Maravilha. A doutora Kézia faz parte aí de uma nova geração do direito que não fica trabalhando de forma reativa e também não fica trabalhando de trás da mesa. E isso não é discurso bonito não, viu, gente? Quem for nos stories da doutora Kézia, tá aparecendo para vocês o Instagram dela, para vocês irem lá, conhecerem, curtirem o trabalho dela. Vão ver que hoje ela está lá no ecossistema Dáquila, no Recanto de Ravalon, visitando os zigurates, colocando assim em prática esse atendimento efetivo do cliente. Isso dá uma baita segurança, gente, é um outro nível de conversa. Você falou sobre criptomoeda e criptoativo. Eu acho que a gente pode começar desse ponto de partida. Criptomoeda e criptoativo é tudo a mesma coisa? Não, são conceitos técnicos da tecnologia da informação que envolvem um modelo de infraestrutura tecnológica diferenciado. Então, de uma maneira geral, a gente sempre precisa entender o que está listado ou não listado numa exchange e o que é de vantagem ou desvantagem, porque assim, cada proposta de negócio tem uma finalidade, né? Então, o criptoativo, por exemplo, o BDM digital, ele é um token utilitário, é um utility token, né, que a gente fala em inglês. E é um token utilitário que realiza pagamentos de produtos e de serviços e possui uma blockchain totalmente segura e privada, né, onde nós possuímos servidores distribuídos em vários continentes, em especial América do Sul, América do Norte e Europa, e daqui a alguns meses também na América Central, para operar de forma mais assim assertiva e eficiente no que se refere ao retorno dos investimentos. Como moeda corrente, como ativo corrente e meio de pagamento, o BDM digital ele é um criptoativo, não é uma criptomoeda, porque existem questões fiscais muito particulares que podem até comprometer o resultado do investimento. Então, existem outras nomenclaturas que a gente pode até bater um papo com o diretor de tecnologia, né, para trazer um conceito e uma nomenclatura mais voltada para essa parte de cadeia em blocos, né, de blockchain, porque o conceito de blockchain, ele pode mudar de acordo com os propósitos do negócio, né? Então, do ponto de vista jurídico, na nossa visão, né, a gente vai entender mais como eu vou declarar esse ativo no meu imposto de renda, por exemplo. Perfeito. Então, ultimamente tem saído vários pareceres de orientação da CVM, esses marcos regulatórios vão ser só o começo do que a gente vai ter que se adaptar. Então, ainda tem muita coisa que a gente vai estar sempre tendo que conversar com os nossos contribuintes, investidores, usuários, clientes, para entender como que a própria CVM vai regular essa área. Porque a gente teve um marco regulatório, mas quem trabalha com a área jurídica sabe que ainda tem muitas lacunas a serem preenchidas, né? Então, assim, essas lacunas com certeza vão ser preenchidas, seja por legislação infralegal do Banco Central, para entender a adequação e fiscalização dessas prestadoras de serviços de ativos virtuais, porque ainda tem muita coisa abstrata, né? Mas só o fato da gente ter tido um avanço no que se refere à punição, sanção, definição de crimes para quem trabalha de forma errada, né? Quem trabalha com insegurança, trazendo vantagens que não são aplicáveis, que não tem como você atingir aquele determinado percentual de rendimento, enfim, não tendo um white paper técnico, entre outras questões técnicas de uma blockchain, né, vão ter que responder por crimes de estelionato qualificado. Vem aqui comigo, gente, que isso é um negócio muito importante para a gente estar ligado.
Quando eu fico pensando aqui, sabe, doutora Kézia, eu que tenho o meu aplicativo aqui do BDM Digital, vou fazendo meu investimento assim, sabe? Aos poucos, vou lá, vou pesquisando, adquiro um token, adquiro outro, giro o BDM Digital. Aqui em Campo Grande tem um monte de gente um monte de empresas de produtos e serviços que aceitam BDM Digital, e eu fico pensando assim, como é que isso interfere assim no meu dia a dia, na minha rotina, eu que tenho lá meu aplicativo. E talvez você em casa também tenha essa questão. Quando a gente implementa um marco regulatório, isso aconteceu no mês de junho, então tem muita água para passar debaixo da ponte para que isso chegue até eu e você que nos assiste. Mas um ponto é fato. O fato de colocar os criptoativos tendo um regulador como o Banco Central traz uma credibilidade que separa o joio do trigo. Com certeza. E aí, para falar no português claro, gente, sabe aquelas matérias que saem sensacionalistas, falando, porque não sei o que do rei do Bitcoin, que não sei o que da pirâmide, porque isso é para ganhar dinheiro de forma escusa, e existiram negócios que foram tratados de forma escusa, isso agora, gente, acaba, porque separa o joio do trigo, e quem vem se preparando, como o BDM Digital vem fazendo, né? A doutora Kézia está trazendo uma linha do tempo aí de 2021, então isso não é de agora, eles vêm se preparando há bastante tempo para esse processo, sai na frente, no sentido de se organizar, atender a essas diretrizes do Banco Central e do CVM e dar tranquilidade e segurança para quem é investidor, né, doutora Kézia? E aí eu gostaria muito de entender o que é esse negócio, assim, do compliance que você fala, eu estava pesquisando um pouquinho a sua página do Instagram, e você vem falando muito sobre o marco, sobre a área de compliance, como é que essas coisas se comunicam efetivamente no dia a dia do escritório, né, de advocacia, e no dia a dia do investidor? Bom, você trouxe um pouco sobre a questão da principal característica, né, muitas vezes, da imprensa, explorar esse lado negativo, né? Exatamente. Das moedas, dos criptoativos. Eu acho importante a gente ter esse senso crítico de tentar entender o que está por trás da imprensa, quem fomenta essas informações, né? Eu acho que é muito importante a gente ter esse acesso às fontes da informação na letra da lei. Então, vamos buscar pesquisar mais. Coloca lá, parecer CVM, criptomoeda, não é um texto tão difícil de ler, a gente consegue entender, assim, o que vai garantir a integridade de um sistema de blockchain e o que realmente vai trazer a segurança para o investidor. A empresa tem o CNPJ, a empresa tem uma localização, a empresa ela tem uma autorização de funcionamento, a empresa tem alvará, a empresa, nas mídias sociais, ela fala sobre prevenção e combate à lavagem de dinheiro. Enfim, são várias informações que trazem a segurança para o investidor. E a transparência é a principal característica de uma blockchain. Então, quando uma empresa que trabalha e que diz trabalhar, né, com tecnologia voltada para criptomoedas, a parte da Polícia Federal, da COAF, dos órgãos competentes para fiscalizar, também é muito fácil de ser auditada, porque é tudo muito registrado. Todas as transações são registradas, né? Então, mas a identidade dos participantes, muitas vezes, é mantida de forma anônima, dependendo do que é utilizado. Então, uma blockchain ela tem muito mais do que um criptoativo, uma criptomoeda. Também pode ser utilizada, por exemplo, ultimamente, para validar contratos inteligentes, que são os smart contracts, né? São acordos digitais autoexecutáveis que vão eliminar a necessidade de ter um intermediário, de ter um gerente ganhando comissionamento, de ter uma instituição sempre assim aplicando juros, enfim. Então, na minha concepção também, enquanto investidora, né, eu, pessoa física, eu acredito que a gente está realmente evoluindo além da questão regulatória e normativa e legal para a parte de retorno econômico, né? A gente está começando a entender que eu não preciso, muitas vezes, ter toda aquela mente bancarizada do ponto de vista tradicional, né? E aí que é o grande X da questão, porque no coração da blockchain está esse conceito de cadeia em blocos, e cada transação, cada conjunto de dados é agrupado em bloco, e por isso que a gente fala que todas as informações e dados, elas estão registradas. Então, para nós que trabalhamos de forma
íntegra, de forma transparente, trazendo integridade, né? Porque nós que trabalhamos no dia a dia com, por exemplo, o BDM Digital, sabemos que a tecnologia ela se atualiza o tempo inteiro para resistir a ataques cibernéticos, a fraudes e qualquer tentativa, e aí que vem a questão do compliance. O que é compliance? Né? Compliance vem do inglês to comply, ou seja, entrar em conformidade, e nada mais é do que um conjunto de regras que busca mostrar o perfil da empresa para o consumidor. Quem que é o parceiro daquela empresa? Quem que é o colaborador daquela empresa? Qual que é o meio empresarial que aquela empresa está comprometida? Né? Será que ela realmente tem normas anticorrupção, antifraudes? Né? Qual que é a postura que ela vem adotando de acordo com a legislação? Então, a nossa missão foi trazer mais segurança para o investidor, implementando um setor de compliance, onde passou a ser uma necessidade tanto legal quanto de competitividade no mercado. Porque quem não se adequar vai ficar para trás, né? Então, é um grande diferencial. O BDM já está adequado antes de sair a lei. E quando veio a lei, veio esse selo de qualidade, que é o que a gente está buscando hoje, a nossa ISO 37001, né, que é uma ISO voltada para normas anticorrupção, e trazendo toda essa capacidade de entrar em grandes mercados e no mercado mais mainstream, que é um mercado além, de repente, do Mato Grosso do Sul, além do Brasil, e trazendo políticas antifraudes exigidas para um projeto dessa magnitude. A gente precisa compreender o mercado financeiro, compreender os serviços financeiros descentralizados, né? O que vai acontecer com o real digital, qual que é a abordagem que o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário vai adotar no que se refere até à tributação sobre esses criptoativos diante dessas novas regras. Então, assim, da nossa parte, a gente trabalha para que o BDM Digital e agora o futuro BDM Bank, que é um projeto que está, felizmente, fechando, né, todas as questões regulatórias, para criar uma estratégia tecnológica, jurídica e fiscal que traga segurança não somente, né, para a gestora, mas também prioritariamente para o usuário final.